Prezados amigos telespectadores, aqui estamos nós, mais uma vez, com o programa Histórias de Vida. Programa este que tem a produção de Vera Ferrante. É um programa que nós procuramos levar a você aquilo que realmente vai falar ao seu coração. São as pessoas que são merecedoras deste programa Histórias de Vida. E hoje nós temos aqui o nosso querido Padre Sérgio Donizete Carmona, que é o nosso homenageado de hoje. O Padre Sérgio Donizete Carmona, nascido em 29 de março de 1964, filho de Francisco Carmona Paco e Cecília Tonani Carmona. Estudou no grupo escolar Anacleto Cruz e na escola estadual Winston Churchill. E fez técnico em contabilidade na escola Semar. Um dia a vocação religiosa bateu à sua porta e assim começou a se interessar por ela. Deus chama, Padre Sérgio respondeu ao chamado. Ingressando no seminário Nossa Senhora de Fátima, da Ordem dos Frades Franciscanos, na cidade de Franca, em 24 de fevereiro de 1988, no curso de Filosofia, no Instituto de Filosofia dos Agostinianos. Em 1991, foi para a cidade de Catalão, Goiás, para realizar o seu noviciado. Em 29 de janeiro de 1992, ingressou no Seminário Arquidiocesano Maria Imaculada em Brodowski e fez a Faculdade de Teologia no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, terminando em 1995. Foi ordenado diácono em fevereiro de 1995 na paróquia de São João Batista de Sertãozinho. A ordenação presbiterial foi 2 de junho de 1996 em Ribeirão Preto, no dia 6 de setembro de 1996. Tomou posse como administrador paroquial da paróquia Santa Cruz do distrito de Cruz das Posses, permanecendo ali até o ano de 2002, quando tomou posse como pároco da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, a principal e mais antiga paróquia de Sertãozinho. Seu carisma religioso é inquestionável e mesmo diante da gritante desigualdade socioeconômica pela qual passa o nosso país, sabe colocar-se com total desinteresse em uma vida modesta e humilde. Padre Sérgio tem um diálogo aberto com os fiéis em sua comunidade, bem como com os fiéis das demais paróquias que integram o município de Sertãozinho. Está sempre pronto, à disposição para solidarizar-se às iniciativas que promovem o crescimento dos nossos movimentos pastorais. Recebeu a condecoração maior do município de Sertãozinho, Padre Antônio de Oliveira, na Câmara Municipal de nossa cidade. Pelo seu carisma inquestionável e incontestável, facilidade em ser amigo de todos e por muitos outros motivos, o Padre Sérgio Carmona é o nosso homenageado do programa Histórias de Vida. Padre Carmona, como descobriu a sua vocação para padre? Como isso ocorreu? Bom, depois de um bom tempo de reflexão, fazendo parte do grupo de jovens do TLC na época, um jovem que estava lá resolveu ir para o seminário, foi para Guaratinguetá. E depois de um ano de estando em Guaratinguetá, veio para Franca, foi onde eu comecei a visitar primeiramente o seminário. E diante daquilo que, na verdade, ia surgindo nessas visitas que eu fazia a Franca,
eu via que aquilo me preenchia muito e esse preenchimento me dava um prazer que as outras coisas que eu fazia não me dava esse tal prazer. Foi depois de 1, 2, no terceiro ano, eu decidi então fazer um encontro vocacional para ver se eu pudesse me decidir para isso. E foi aí então que eu realmente decidi entrar no seminário, dando uma resposta sim e tentando viver a cada dia do seminário, porque viver no seminário, a gente costuma dizer assim que é um mal necessário, né? Porque a gente chega no seminário como pedra bruta e a gente vai sendo lapidado a cada dia. E ser lapidado a cada dia para ser um sacerdote, eu digo para qualquer um que não é coisa fácil, não é para qualquer um. Tanto é que nós começamos em muitos e terminamos em poucos, né? Mas foi a partir daí, dessas visitas que eu fiz ao Seminário Franciscano de Franca, conhecendo mais a vida religiosa, que me interessei, e aquela resposta que Deus faz a você a partir de um chamado vai dando sentido à sua vida. A cada dia, né, a gente passa por momentos muito difíceis, de crises pessoais, principalmente durante o curso de filosofia, mas depois de tudo a gente vai percebendo que esse é o caminho mesmo. O senhor vai assistir, me permita falar você, senhor? Sim, claro, tranquilo. E você vai assistir uma pessoa falando, que eu acredito que isso é muito difícil falar para você da maneira como você vai ouvir aqui agora. Veja só. O padre é uma pessoa muito carismática, muito expressiva, sempre alegre, sempre dinâmica, sempre tentando renovar as celebrações para cativar cada dia mais os fiéis. Muito amigo também, principalmente com os jovens, eu como funcionário mais jovem da paróquia. Sempre dinâmico, sempre conversando depois da missa, ali junto ao pessoal, sempre está ali trabalhando. Então é uma pessoa, um padre excelente, sempre contagiando toda a comunidade e principalmente os jovens aí, toda a igreja. Um grande abraço então, fica aí, padre. O senhor sempre continue firme e forte como o senhor é. Eu que agradeço, né? O Eduardo, como disse, é um funcionário mais jovem da paróquia. E por quê? Na verdade, o Eduardo tem uma facilidade muito grande, ele tem um dom para a música. E quando a gente percebe num jovem, na idade dele, por um interesse tão específico que é a música, a gente realmente investe. Então a gente tem tentado investir o máximo no Eduardo para que ele possa dar continuidade a tudo aquilo que é o sonho dele de se tornar um músico. E ele rege o coral oficial da Igreja Matriz com uma perfeição, exige muito das pessoas que estão no coral e dá um brilho a cada celebração especial. Por isso é que eu consigo celebrar às vezes com tanta facilidade, Cícero, quando ele está lá. Então há uma segurança. Amanhã mesmo nós vamos ter a celebração de Corpus Christi. Hoje à tarde eu falei, tudo certo? Ele disse, a minha parte está certa, né? Quer dizer assim, eu posso confiar e entre a gente, dentro da celebração, a gente só de se olhar, mesmo de longe, ele já sabe o que é para fazer, como que é, se é para cortar o canto, se é para continuar. Então o Eduardo é uma pessoa, como eu digo assim, especial, realmente, que nós acolhemos na nossa paróquia, não meramente como funcionário, mas como uma pessoa que está ali para trabalhar em prol daquele que é o objetivo maior, que é evangelizar. Imagine, o padre Sérgio, isso tudo que o senhor ouviu, eu acredito que é a primeira vez que isso acontece, porque o senhor nunca chegou falando para o senhor da maneira como ele falou agora. Não. Não é isso? Uhum. Mas nós temos uma outra amiga que também vai falar para você. Eu fiquei muito feliz por ter sido convidada para participar desse programa para falar sobre você, Padre Sérgio. Apesar de fazer pouco tempo que eu estou trabalhando com você, faz muitos anos que eu, minha família, o Cássio, nós te conhecemos desde bem antes de você ir para o seminário. E é bom trabalhar com você, eu gosto muito. Apesar de que quando você fica bravo mesmo. Mas faz parte, né, padre? Porque essa missão a que você foi escolhida é uma missão muito árdua, muito difícil. Só quem convive com você o dia a dia sabe que
que é um trabalho constante, incessante, que você não tem o direito de descansar um pouquinho, porque você tem que estar sempre pronto para atender o seu rebanho, não é mesmo? Eu quero deixar para você um grande abraço e pedir para você que você continue sempre sendo essa pessoa dedicada a Deus, aos seus fiéis, aos seus amigos, à sua família, e que Deus sempre te proteja. Um beijo. A Fátima faz parte da minha vida há muito tempo, muito antes de ir para o seminário. E o pai dela foi uma das pessoas que me levou para o seminário. No dia em que eu fui embora da minha casa, o pai dela me levou até Franca, no seminário, o tio Ciro, como a gente sempre chama, né? Porque já fazia parte da minha vida, da minha caminhada, e depois deu certo. Aí a Fátima trabalhou muito tempo no banco e nós precisávamos de alguém que tivesse uma caligrafia igual a Joaninha Gilberti, que depois de tantos anos de registros, né, na paróquia, nos livros, pudesse dar continuidade à beleza que os livros trazem da própria paróquia. Então a Fátima é aquela pessoa que eu pego bastante no pé por causa que ela fica responsável dos casamentos. E é um trabalho muito difícil, eu sei dela, eu exijo muito dela e a gente tem, sim, tentado acertar a cada momento para que todos possam ser acolhidos da melhor forma possível. E a Fátima faz isso, ela se interessa pela vida do noivo, da noiva, ela especula, ela conversa e isso faz com que as pessoas se sintam à vontade e a gente pode fazer um casamento mais, vamos dizer assim, não impessoal, mas muito mais pessoal, porque muitas coisas eu fico sabendo através daquilo que a Fátima me fala e aí então isso vai tornando com que a cerimônia do casamento não fique aquela coisa fria, mas que eu tenho um relacionamento próprio com os noivos. E isso nasce justamente a hora que a Fátima começa a abrir o processo, ela que começa a tomar os dados. Então, a Fátima também é uma pessoa especial na paróquia, que vem fazer parte dessa equipe aí que a gente conseguiu formar depois de alguns anos na paróquia. A gente sabe perfeitamente que hoje o senhor é responsável por uma das maiores igrejas da região. É uma das maiores igrejas da nossa região, inclusive a nossa igreja matriz. Isso a gente ouviu agora o senhor explanar para Fátima. É muito trabalhoso, Padre Sérgio? É bastante difícil. Não vou dizer assim que é impossível, é um desafio muito grande. Primeiro porque eu sou filho da cidade, certo? Se eu fosse filho de outra cidade e viesse para cá, muitas pessoas não iam me conhecer. Mas já conhecem o Padre Sérgio, conhecem a minha família, me viram crescer. Então, assim, muitas pessoas, eles querem que o Padre Sérgio esteja presente. A pessoa, a figura do Padre Sérgio, estando presente no velório, fazendo o casamento ou batizado, para eles tem um diferencial. E eles querem. Então, eu não dou conta, porque a paróquia é muito grande e Sertãozinho cresceu demais. Então, eu não tenho condições, às vezes, físicas de estar em todos os lugares. Então, assim, sou convidado para muitas festas, casamento, aniversário, e eu sempre dou uma desculpa, a maioria das vezes, porque eles acontecem no final de semana. Eu tenho que estar na igreja no outro dia cedinho, né? Então eu não tenho condições de ficar em festas. Às vezes eu vou, dou uma passadinha muito rápida, mas me sinto lisonjeado por isso, porque sou filho da cidade, sou padre onde meus pais se casaram, onde eu fui batizado, onde eu celebrei a minha primeira missa, era amigo do cônego Antônio. Então, tudo isso são coisas que Deus me deu de presente. Ok. E como o senhor sabe, nós temos as nossas paradas, né? E nós vamos então, nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco, vamos tomar uma aguinha e tal, voltamos com o segundo bloco já já. Ok.
Prezados amigos, aqui estamos nós com o nosso segundo bloco. Hoje, o nosso homenageado é o nosso querido Padre Carmona. Padre Carmona, a gente percebeu que em uma época aí o povo estava se afastando da igreja. O que a gente sente hoje? Por que a gente sente esse retorno às nossas igrejas? Principalmente a igreja matriz. Na verdade, quer dizer assim, eu acho que toda a estrutura ela precisa de uma mudança e de uma novidade. E vamos dizer assim, a igreja no Brasil, a história da igreja no Brasil, ela foi construída de uma maneira, não vamos dizer assim, muito correta. Ela foi imposta. E tudo aquilo que é imposto, um dia cai. Então, eu acredito que toda essa questão das pessoas se afastarem da igreja é por não aceitarem as imposições que muitas vezes foram feitas pela própria igreja. Uma catequese onde era ensinado que Deus castigava. E Deus não castiga, não castigou no passado, não castiga no presente e não vai castigar ninguém no futuro. Deus nos dá a liberdade. E a partir do momento que eu, como padre, venho administrar uma estrutura que o Padre Antônio administrou por mais de 50 anos. Ele formado antes do concílio, que terminou em 65. Eu com uma formação dos anos 90. Então eu vim mostrar para as pessoas, ou como diz a Fátima, para os fiéis ou para o rebanho, que esse Deus é pai realmente, não é padrasto. E a partir daí, quando você mostra e você consegue provar isso através da alegria que eu sinto naquilo que eu faço, da maneira que eu faço, da equipe que hoje, graças a Deus, eu tenho ao meu redor, que eu consegui montar com as pessoas da paróquia, que isso é visível por todo mundo, quer dizer assim, eu não seria ninguém se eu não tivesse o número de catequistas que eu tenho, o número de pessoas que trabalham nas festas, nas promoções. Então, tudo isso vai envolvendo as pessoas e vão mostrando para elas que existe um caminho diferente. Que tudo aquilo que o mundo oferece é passageiro, mas aquilo que Deus nos doa é para sempre. E quando ela faz essa experiência de Deus, aí então ela fica. Mas, dentre as pessoas, comparece aqui um grande auxiliar seu. Veja quem é. Olá, Sérgio. Que bom te encontrar nesta hora, rapaz. Quanto tempo que nós já estamos juntos. Você sabe que esse aniversário da sua ordenação também, aproveitando esta data, é muito bom estar junto de ti. Meus pais já diziam que a comunidade que tem uma vocação sacerdotal é porque Deus visitou aquela comunidade. E a nossa comunidade foi visitada. O filho da nossa terra, Serginho Carmona. Quanto exemplo, quanto testemunho você tem dado. Nós temos que te agradecer pelo seu testemunho. E peço a Deus pela perseverança da sua vocação. Nós somos companheiros de trabalho. Somos companheiros de luta. A evangelização não compete só ao sacerdote. A evangelização compete a cada um de nós, que acreditamos na palavra de Deus. Obrigado pela tua vocação, Sérgio. Persevere. Rezo muito por ti e por toda a nossa comunidade, para que você seja esta referência na casa da Maria Santíssima, no templo em que foi escolhido para Nossa Senhora Aparecida essa nossa comunidade. Parabéns, Sérgio. Parabéns pela sua ordenação, pelo seu aniversário de ordenação. Você completou isso na Santíssima Trindade. Ela lembrou de você, que você jamais se esqueça dela. Um forte abraço, Sérgio. Um abraço muito carinhoso daquele que está ao seu lado para o que der e vier. Vamos junto nessa caminhada. O Daniel, entre tantas outras pessoas, né, bastante especial. Porque, na verdade, quando eu cheguei à paróquia, a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Porque, de repente, eu tinha uma estrutura em Cruz das Posses, que era bem menor, os desafios eram outros, né?
E eu me agarrei muito à possibilidade do Daniel estar sempre do meu lado. Mesmo porque o Daniel é uma pessoa de uma espiritualidade muito grande, de uma religiosidade muito grande, que vem de gerações em gerações, né? E sempre quando eu vou fazer alguma coisa que foge um pouco aquilo do comum, eu sempre tento perguntar para ele o que ele acha ou como ele vê a questão. E é muito bom andar de braços dados com pessoas como o Daniel, né? O caminho fica mais fácil, né? E eu tenho um grande carinho pelo Daniel, pela Mara, pelos seus filhos, agora tem um neto. E quando eu batizei agora na Páscoa a netinha, né? Foi uma emoção muito grande, porque se nós formos lá no memorial do Padre Antônio, nós vamos ver que tem umas fotos e tem o casamento do pai dele e logo embaixo a foto do casamento dele. E eu batizo aí a próxima geração da família dele, né? Então eu dou início. Então a gente fica pensando assim, a gente que renunciou uma família para abraçar uma comunidade, o quanto isso é grandioso. Eu fico muito feliz mesmo de ter o Daniel como amigo, a Mara, a família dele, bem perto de mim. Isso me dá, para mim, assim, um sustento, um suporte muito grande, saber que eu não estou sozinho, que às vezes quando a cruz pesa, eu tenho alguém que me ajude a carregar, e o Daniel é uma dessas pessoas. Tanto é verdade que eu percebi isso aí, você começou a se emocionar. Mas não fica só nisso, veja outra pessoa que vai homenageá-lo. É Padre Sérgio, aqui é o Sérgio, seu xará. É uma satisfação também estar falando do senhor e falar o quê, né? Falar e que lembrança que a gente tem. Bom, o que me vem à mente é o seguinte, uma vez lá na paróquia, onde o senhor foi pela primeira vez padre, que é na paróquia do Jardim Alvorada, um dos primeiros acólitos que teve na paróquia, eu tive a sorte de ser um deles e a honra de ser acólito seu. Apesar de que a gente discutia, tinha umas briguinhas ali, uns atritos, mas era legal. Mal sabia eu que esse tempo que o senhor teve com a gente, né, foi um tempo de muito aprendizado, a gente aprendeu muito e até hoje a gente comenta, né, das épocas que o senhor foi padre lá com a gente. Eu acho que a gente pensa que no momento tem algumas coisas ruins e tem coisas boas que a gente vai aprendendo, né? E a gente também esquece que existe o nosso tempo e o tempo de Deus, que são coisas que o senhor ensina nas pregações, o senhor fala nas homilias, isso é muito importante, né? E é uma grande satisfação tê-lo hoje como um grande amigo, né? E poder saber que eu posso contar com o senhor e o senhor também pode contar com a gente ali o tempo todo na nossa paróquia, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. É uma satisfação para nós sermos amigos e ter o senhor do nosso lado, né? Como companheiro. Então, padre, deixa para o senhor um forte abraço, que Deus o abençoe e esteja sempre conosco aqui. Tá vendo aí, olha, a gente vê essa meninada, né? É bastante gratificante realmente, porque a gente chega, padre inexperiente, e eu falo assim que o meu coração é realmente da matriz. Quando o bispo me avisou que eu ia ser o pároco da matriz, eu não consegui esconder a felicidade disso. Foi estampado no meu rosto, tanto é que as pessoas que não podiam saber, logo que me perguntavam, percebiam no meu rosto, porque ainda era sigilo, aquela coisa, mas eu não conseguia esconder isso. E eu falo que eu tenho duas meninas nos olhos, e que essas duas meninas nos olhos, uma é a comunidade do Bom Jesus do Alvorada, que hoje é paróquia, na época não era ainda uma capela da matriz, e a outra é Cruz das Posses. E o Sérgio foi um dos primeiros que foi do time de acólitos, aqueles jovens que nos ajudavam no altar. E a vontade, né, de que eles aprendessem, de que eles amanhã fosse alguém num bairro de periferia, que eles não se vendesse ou não se doasse a um outro mundo que não fosse aquele da qual a igreja apresentava. Em mim era muito forte. Eu tinha muito medo de algum dia eu ter que me deparar com alguma cena ou com alguma situação em que eu perdesse esses meninos. Então eu sempre pegava muito no pé deles mesmo, né? Exigia deles e cobrava horário, cobrava postura. E então a gente ia sempre aí, a juventude, né? A gente entrava um pouco em atrito, como ele disse. Mas hoje, quer dizer assim, o Sérgio, eu falo assim, cara, você ficou homem.
olha como você cresceu, né? E eles estão programando para casar, e eu falei assim, ó, vou fazer esse casamento, hein? E ele vai se casar com uma menina da paróquia, que também era do grupinho lá, que ajudava a gente, né? Então, isso é um presente muito grande para nós que somos padres e que, de repente, deixamos uma família para abraçar essa grande família, e com certeza o Sérgio é parte dessa família. A gente está sentindo que a maneira como eles falam vai chamando mais um pouquinho mais a emoção, mas tem mais gente que quer homenageá-lo. Veja só. Meu amigo Padre Sérgio, recebi com surpresa e felicidade prestar um depoimento aqui em homenagem à sua pessoa. Na verdade, nossa família, eu, a Val e o Dudu, somos realmente muito gratos ao Padre Sérgio, porque através dele nós nos aproximamos de Deus e da Igreja de forma definitiva. Foi quando o Dudu, nosso filho, participando da catequese, nos aproximamos da Igreja através das missas e celebrações do Padre Sérgio. Foi quando o conhecemos de maneira mais íntima, nos tornamos amigos pessoais e hoje somos realmente amigos pessoais. Adoramos você, viu, Padre Sérgio? E você é uma pessoa muito importante na nossa vida, na nossa família, e querendo dizer a você que você realmente é um homem de Deus, porque você consegue, através das suas homilias, das suas celebrações, nos aproximar, nos sentirmos realmente tocados por Deus. Então você é especial como religioso. Agora eu vou falar um pouco como amigo do Padre Sérgio, que a nossa amizade não é tão longa, mas é intensa. Todo esse período que nós nos aproximamos e hoje somos amigos pessoais, posso dizer que o Padre Sérgio é essa pessoa alegre, comunicativa, participativa, é realmente um grande parceiro. E hoje é uma imensa satisfação estar aqui falando, viu, Padre? Inclusive em nome da Val e do Dudu, que foi de surpresa, eu não pude trazê-los, mas falo também em nome deles, porque tenho certeza e você sabe o quanto te adoramos. Então um abraço, parabéns por essa homenagem muito merecida. Você é uma pessoa que merece essas e muitas outras homenagens, em função de tudo aquilo que você faz às suas ovelhas, nesse imenso rebanho, e também como amigo desse coração imenso, essa pessoa especial que você é. Um beijo no seu coração e um grande abraço, e curta essa homenagem que é extremamente merecida. Parabéns. A gente vai adquirindo no caminho pessoas que realmente se tornam parte integrantes da nossa vida de uma forma profunda. E como o Ducha, né, que nós chamamos o Dr. Eduardo aí de Ducha, nós não temos uma amizade muito longa, mas muito profunda, muito intensa, porque na verdade as coisas começaram na vida do Ducha e na minha vida de uma maneira muito espontânea, sabe? Simplesmente me lembro muito bem o dia que acabou uma das festas da padroeira, ele e a esposa dele estavam juntos lá e falou assim: o ano que vem nós estamos aqui te ajudando. Não precisou dar um ano, eu chamei antes, e eles abraçaram realmente essa proposta. É gratificante realmente estar do lado do Ducha, viver com o Ducha, com a família dele. A Valdirene é uma pessoa assim que ela faz de tudo por mim, quer dizer assim, é engraçado porque ela tem um cuidado com a minha pessoa que é muito gratificante, né? Então eu fico meio sem jeito, até porque, na verdade, esses são os presentes que Deus nos dá. Eu quero dizer pro Ducha, pra Val, pro Dudu, que eu chamo de Duchinha, né? Que eles são um presente de Deus na minha vida. Eu não esperava realmente que ele fosse aparecer aí. E que, muito obrigado. Um abraço e um beijo no seu coração. Você, acho que titubeou em me dizer que nós somos irmãos, mas um abraço, meu irmão. A gente fica aqui muito tempo ouvindo tudo isso, é muito gostoso. Mas, infelizmente, o nosso segundo bloco chega ao fim.
Vamos já para o nosso terceiro bloco. Vamos dar uma paradinha. Tá certo. E aqui estamos nós, com a nossa terceira parte do programa Histórias de Vida. Hoje, o nosso homenageado é o Padre Sérgio. Padre Sérgio, o teu desejo de ser padre não influenciou em nenhum irmão teu? Bom, eu sou o caçula, né? Então, dos 8, eu fui depois de 9 anos que eu nasci. Então, eu sou o filho temporão lá da família, né? Mas eu acredito que essa vontade de ser padre, ela foi plantada pelos meus pais, na maneira em que me educaram, e depois o Braz Carmona, que é meu irmão, que sempre esteve envolvido em trabalhos na igreja primeiro, né? Que foi me dando vamos dizer, essa vontade. Porque me lembro muito bem que nós começamos uma comunidade eclesial de base nos postes do bairro Jardim Alvorada. Então fazia-se de poste em poste. Depois aí construiu o centro comunitário do bairro. Nós passamos a uma sala do centro comunitário. Aí esse pequeno grupo começou a assumir a festa do Senhor Bom Jesus, que ainda estava com a família da Dona Olga. Nesse meio tempo eu fui crescendo. Entrei no grupo de jovens, nós continuamos lá, e aí então acho que essa religiosidade da minha família realmente não levou ninguém a se consagrar como eu me consagrei, mas que eles têm assim, eu sinto isso, né? Um orgulho muito grande da minha pessoa. Eu, apesar de morar aqui, eu vou pouco à casa deles, agora estou indo... A minha mãe está bem de idade, nós fomos tenho tentado me aproximar mais deles, da família, tudo, para que eu depois também não sinta, poxa, passou o tempo, meus irmãos envelheceram, meus sobrinhos, que eram meus companheiros, amadureceram, e eu não acompanhei isso, né? E como eu tenho a possibilidade de ser padre na cidade onde eles estão, eu tenho tentado aproveitar mais isso. Mas essa influência talvez tenha nascido justamente aí, quando a gente começa com meu irmão a fazer esses grupos, que foram nos postes, depois nas casas, depois no centro comunitário, e hoje o que ele começou é uma das paróquias aqui da cidade, que é o Senhor Bom Jesus, né? Veja bem, na sequência desta homenagem, tem uma pessoa que vai também prestar uma homenagem a você. Veja quem é. Sérgio, a nossa família, é muito importante para nós. Ele é o caçula de 8 irmãos e quando ele descobriu a vocação, já era adulto, foi uma surpresa para todos nós. Lá em casa, eu sou o segundo dos irmãos. O meu irmão mais velho, que viajava muito, quase nunca estava em casa. Então tudo que acontecia lá em casa, a minha mãe procurava a gente para consultar, para conversar, para chorar as mágoas. E um dia eu estava lá na minha casa uma tarde, estava até cortando a grama lá do jardim, e ela chegou para falar comigo, mas começou a falar e começou a chorar. E eu ainda brinquei com ela, assim, pode falar que eu já estou preparado, falei, já estou acostumado com as coisas. Então ela falou assim, teu irmão quer ser padre. Então eu achei interessante, eu comecei a rir, falei, ela devia estar contente, não está chorando, né? Sobretudo numa realidade que nós vivemos hoje, onde essa juventude está aí descambando para as drogas, eu falei, né? O fato de eles terem escolhido a opção de ser padre, acho que é um motivo de orgulho. Eu acho que isso aí até prolongou mais a vida da minha mãe. Ela está quase com 90 anos hoje, está aí, está viva. E ela ficou assim, muito... Ela viveu parte, ela rejuvenesceu, inclusive, a sua vida com esse acontecimento lá em casa. Agora, eu acho que o Sérgio, desde criança, me lembro, ele era muito criativo.
Ele tinha, assim, uma ideia própria em fazer as coisas. E ele, quando ele foi para o seminário, eu me lembro que eu conversei com o padre, que era o Frei Irineu, que levou ele para lá para os franciscanos, e ele comentava comigo essa questão da criatividade do Sérgio, da sua inteligência. E hoje a gente percebe que eu converso com as pessoas na rua, eles falam do meu irmão como padre, que ele é um bom padre, faz uns sermões muito bonitos e que ele convence as pessoas. Então isso deixa a gente muito orgulhoso, né? Eu acho que hoje você ouvir das pessoas na rua qualquer coisa a respeito do irmão falando bem é motivo de orgulho para a gente. Eu me sinto muito orgulhoso. Eu também sempre militei dentro da igreja desde a minha adolescência. Eu acho até que eu impulsionei um pouquinho a vocação dele. Nunca falei nada, mas eu acho que a minha vivência, a minha prática religiosa talvez fez com que ele refletisse um pouco também. E eu acho que também que se eu for para o céu amanhã, vou ter um empurrãozinho dele também, como padre. Acho que é muito interessante isso aí na vida da gente. Para mim é um motivo muito de um grande orgulho para nós todos, né? E, sei lá, eu torço para que ele se dê bem. Eu, como tive assim, desde a minha adolescência, eu tive um mentor intelectual, era Dom Helder Câmara. Marcou muito na minha vida. Eu conhecia Dom Helder Câmara através dos seus escritos, da sua luta em prol dos pobres. Isso aí marcou muito para mim. E o Sérgio veio assim, talvez completar um pouco esse sonho de justiça que eu tenho dentro de mim. Sérgio, eu quero desejar para você boa sorte na tua vida, na tua opção de vida que você fez, pela carreira religiosa, que você seja bastante feliz e consiga fazer do próximo o teu irmão. Não tem muito o que dizer, né? É aquilo que eu acabei de dizer para vocês, quer dizer, o Braz lá em casa sempre foi essa pessoa, né, que na verdade deu essa assistência, porque está mais próximo, está sempre militando dentro da igreja e ter um conhecimento, vamos dizer assim, um pouco maior da vida, né? Porque o meu pai foi o pai de todos nós. E uma coisa que o meu pai nos deixou, talvez foi essa questão da justiça que o Braz fala. E isso ainda pulsa dentro de mim como padre. E eu realmente luto contra todas as injustiças e às vezes me pego e sofro muito quando eu não consigo, como padre, fazer com que a justiça aconteça, né? Principalmente agora que a igreja, em outros tempos, não tão mais perseguida como na época em que o Braz era jovem e começou. Mas há dentro da gente essa questão. Acho que quando eu disse sim a Deus, me consagrando totalmente, eu disse sim justamente para que esse mundo não fosse tão injusto. E eu tenho dito isso nas minhas pregações, nas minhas homilias. Não aceito. E essas pessoas que trabalham comigo, como vocês viram o Eduardo, né? Esse carisma que às vezes brota dentro de mim para que eu possa acolher os jovens, é para que realmente haja uma justiça a partir dessa juventude. Porque eu vejo no amanhã a esperança de um mundo melhor e nós temos que contar com os jovens. Então eu agradeço muito, Braz, o seu depoimento. Você, nas minhas primeiras missas, também foi o que deu o depoimento e me emociona muito. Quem sabe ainda nós possamos juntos, né, lutar por uma igreja cada vez mais justa e dizer, não para os outros, e talvez nem para Deus, mas para nós mesmos, né? Não foi em vão a morte de Cristo na cruz. A sua morte justificou a nossa existência. E isso nos dá muita força. E o pior de tudo é que essa emoção também foi passada para mim.
Bem, nós temos mais agora. Se prepare, porque outro vai prestar homenagem a você. Veja quem é. Oi, Sérgio. Que felicidade fazer uma homenagem para você. Sinto orgulhoso. Somos em 8 irmãos. Gosto de todos eles. Mas você é especial. Por ser o caçula da casa, você só trouxe alegria para a gente, para toda a família e a comunidade. Estou muito feliz. E vou contar uma história. Quantas vezes eu banei o berço para fazer você dormir e eu dormia primeiro que você, e você me acordava. Apesar de eu ser da igreja, que não frequento muito, mas quando você disse que ia ser padre, me assustou um pouco, apesar de eu conhecer a vida do padre, que eu já frequentava muito o TLC. Eu que levei você a fazer o TLC, por isso me sinto muito orgulhoso de tudo isso que está acontecendo. Sérgio, para finalizar essa pequena homenagem, gostaria de desejar a você que você siga esse caminho. Todo mundo gosta de você da paróquia. A mãe mandou-lhe um grande abraço. Um grande abraço meu, Bide. Vocês vão... o Bide dos irmãos, né, os homens, ele é acima de mim. Tem uma moça, a Carme, e depois o Bide. Então nós tivemos assim, convivemos bastante juntos, eu na minha adolescência, ele já jovem, né? Como ele disse, né, participava do grupo de jovens do TLC. E o Bide, assim, ele conta muita piada. Muita piada. Eu tenho 3 irmãos que são assim, 3 piadistas de mãos cheias, né? O Braz, que vocês já passaram e conhecem, o Bide e a Ana. E o Bide, vocês podem perceber que ele é muito tímido fora da piada. Eu não sei como ele conseguiu falar aí, tá? Mas acho que isso é um esforço da parte dele. Eu é que agradeço, tá? Ele que ficou, no fim das contas, com a minha mãe, né? Cuidando, ele mora ainda com a minha mãe. Apesar da Ana que cuida mais dela, mas ele que mora na casa, ele que aguentou aí essa fase de envelhecimento da minha mãe por muito tempo. Não é fácil, porque para um homem cuidar da mãe, assim, mas ele desenvolveu isso muito bem. E eu sou muito grato ao Bide por tudo aquilo que nós trilhamos juntos, né? Porque como ele era o mais velho, sempre as coisas chegavam para ele. Então, o primeiro carro, a primeira moto, e a gente sempre pôde desfrutar disso junto com ele, né? Dessa felicidade. O Bide sempre foi um homem muito trabalhador. E eu agradeço realmente a homenagem que ele fez e quero dar um abração nele a hora assim que eu encontrar, agradecendo. Eu não esperava realmente que ele fosse fazer, porque ele é bastante tímido para falar assim. Piada ele conta muito bem, mas para falar em público ele é bastante tímido. Mas aí tá o Bide, que a gente aprendeu a amar e aprendeu a conviver junto. Padre Sérgio, tem mais gente que quer fazer o Padre Sérgio ir às lágrimas. Veja quem é. Bom, falar do Padre Sérgio, do nosso querido Serginho, é muito fácil, porque ele é tudo de bom que nós temos. O Padre Sérgio, quando você me apresenta para algum amigo seu que ainda não me conhece, você fala, essa é minha irmã, então as pessoas falam, por que você não tem esse olho? E você responde, eu não preciso ter esse olho, eu já sou bonito. É verdade, você é bonito por fora, por dentro, você não precisa nem de cabelo para ser bonito. Você é perfeito, eu te admiro muito, você é muito inteligente, muito criativo, muito sábio. Portanto, eu peço a Deus que continue te iluminando, te dando essa força, essa criatividade, essa fé, essa perseverança que você tem. Fique com Deus, te amo muito. Ana, sua irmã. Essa é a Ana, né? A Ana já é bastante extrovertida, como eu disse, é uma das grandes piadistas da família. Tem sempre, diante de uma situação, por mais desastrosa que seja, ela sempre tem uma saída. Isso me admira muito, né? Eu tenho que dizer aqui, quer dizer assim, hoje minha mãe tem Alzheimer, é difícil, tem quase 90 anos, né? E ela, além de cuidar da minha mãe, ela cuida da sogra, que está num estado um pouco pior que a minha mãe ainda. E além disso, organiza por final de semana 8, 10, 12 festas.
Então é um canhão de batalha. Tudo aquilo que vocês veem que eu faço na igreja tem sempre a mão da Ana por detrás. É uma pessoa que eu quero muito, que eu agradeço muito. Vamos dizer assim, se hoje a minha mãe não pode me dar o colo que me deu quando eu era criança, eu tenho as minhas irmãs que me dão esse colo e que realmente fazem com que a minha vida seja muito mais suave na caminhada, né? Então assim, quando eu estou meio baixo astral, aí às 4 horas na casa da Ana tem o cafezinho, o marido dela já foi buscar o pão, então tomar café ali, ver as coisas que ela está preparando para o final de semana, já te levanta o astral, já te dá uma outra possibilidade, ver ela cuidando daquelas 2 pessoas, a minha mãe e a sua sogra, com tanto carinho, isso realmente, sabe, mexe muito com o coração. E não faz isso se queixando, faz isso com a maior alegria, na maior esportiva. E nunca vi a Ana reclamar de que tem 2 velhas que são empecilhos na vida dela. Tem 2 crianças que ela cuida. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, eu não estava aqui no carnaval, mas a gente sempre morou numa chácara e eles estavam todos reunidos lá na chácara e ela tem uma Kombi, ela levou as 2 fantasiadas para o carnaval e aí todo mundo tirou fotografia e assim, ela aproveita. Dos momentos mais difíceis, ela consegue fazer todo mundo rir. Então, Ana, que você continue assim, que você nunca precise viver aquilo que você está vivendo nesse momento com a sua mãe, com a sua sogra, mas que Deus possa reservar para você algo muito melhor, mas muito melhor mesmo, e que isso seja estendido aos teus filhos, a quem você ama muito, e aos teus netos, que você vai dar a vida por eles, a gente já percebe isso. Então que você e o Geraldo sejam assim muito felizes nessa caminhada aí como marido e mulher, com a família que você constituiu. É gostoso ouvir tudo isso, mas nós vamos terminamos a nossa 3ª etapa, vamos fazer mais uma paradinha. Retornamos com o nosso 4º e último bloco do programa Histórias de Vida, hoje, Padre Sérgio Carmona. Na sequência das homenagens, eu chamo mais uma pessoa que vai homenageá-lo. Veja quem é. Falar do Sérgio é como falar de um filho, pois quando o Sérgio nasceu, eu era mocinha, tinha 15 anos, já era noiva do meu marido. Ele foi criado com a gente, mais com os irmãos do que com a minha mãe, porque minha mãe já tinha uma certa idade. O Sérgio, eu me responsabilizei com ele como mãe. Levava ele para todos os lugares que eu ia. Casei e deixei ele com 6 anos. Mas ele continua sendo um tio maravilhoso para minhas filhas. Elas gostam muito dele. Meu marido também gosta muito dele, respeita muito ele. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu o admiro. Ele sempre dizia que ia ser padre desde criança, aos 4 anos. Eu dizia, vai ser um padre super arteiro, porque ele ligava todas as tomadas lá em casa. E foi na hora certa, na hora que Deus chamou, ele foi realmente ser padre. E a gente é muito grato com isso. E agradecemos a Deus por nos ter dado esse presente. Ele é um irmão maravilhoso, um tio maravilhoso e eu acho que um padre maravilhoso também, porque eu acho que todo mundo gosta dele. Para você, Sérgio, um abraço, um beijo e muitas felicidades. Que Nossa Senhora continue te protegendo, como eu sempre peço em minhas orações. Um beijo.
Essa é a irmãzona, né? Como ela é das mulheres a mais velha, ela foi a mãe, né? A mãe que carregou, que fez. Então me lembro assim, no dia do casamento dela, nós saímos de casa, eu fui junto com ela no carro, fomos para a igreja, ela se casou, eu voltei com ela para casa. Ficava o tempo todo rodeando ela durante a festa. Aí ela foi tirar a roupa de noiva para ir viajar. E eu tenho na mente ainda o momento em que ela me passa para minha irmã mais nova que ela vai viajar. E como eu era muito apegado a ela, nasceu uma febre que durou 7 dias. Os 7 dias da lua de mel foram 7 dias de febre. Quando eu a vi apontando no portão de volta de casa, a febre desapareceu, sumiu. Porque era a irmã que me dava, ou que fazia e que construía para mim um mundo do qual minha mãe não tinha essa possibilidade. Justamente por ser já uma pessoa de idade, da qual já tinha enfrentado muitas barreiras na vida, 8 filhos, 8 partos, né? Eu fui o único que nasci na maternidade, na Santa Casa, os outros todos nasceram em casa, sempre nós trabalhando muito. E a Catarina, mesmo com 15 anos, a Catarina costura até hoje, né? Eu acredito que aquilo que a Catarina fazia era para ajudar a manter a casa. Mas só agora a gente percebe o quanto isso era importante e o porquê que ela fazia aquilo, tá? Me lembro que todo o jantar lá em casa, depois do jantar tinha polenta com leite. Nós não tínhamos essa questão de sobremesa como tem hoje, né? E a polenta, a gente tomava o leite com açúcar, aquela coisa, já era sobremesa. Mas era para sustentar, porque nós éramos em muito, né? E talvez não daria para suprir a necessidade. E eu, vindo depois de 9 anos, né? E querendo muitas coisas e vendo muitas coisas, minha mãe já não dando mais, a necessidade que eu exigia era muito para ela. Para vocês terem noção, quer dizer assim, a minha mãe, para ver as minhas irmãs casadas de noiva, ter festa, enxoval, como todas aquelas coisas que eram necessárias ou são necessárias, eu não sei como anda a vida hoje em relação a isso, ela chegava a lavar a roupa de 9 casas na segunda-feira. E a Catarina passava 3 dessas casas para entregar na terça-feira de manhã. E a Catarina foi sempre muito batalhadora e eu sempre estava muito perto dela. Era uma pessoa que, diante dessa situação de que nós vivíamos, não posso dizer que era uma pobreza, nem nunca passamos necessidade, nós morávamos numa chácara. Então na chácara tinha fruta, tinha galinha, tinha ovos, tinha isso, tinha aquilo. Meu pai trazia leite quando chegava do trabalho. Então tudo isso foi fazendo com que a gente crescesse e vendo o mundo um pouco diferente daquilo que a gente vê a juventude hoje. E a Catarina, assim, ao se casar, eu com 6 anos, talvez abria no meu coração uma brecha muito grande. Eu não conseguia ver o fim daquilo. Mas a partir do momento em que eu tive possibilidade de continuar frequentando a casa dela, eu fui distanciando e essa distância não me feriu mais. Mas assim, durante os 8 anos de seminário, todas as vezes que eu cheguei, eu parava na casa dela. Todas as vezes que eu voltava do seminário, ela cuidava da minha roupa. Na hora que eu ia embora, eu pegava a roupa de volta. Ela sempre teve esse carinho, ela sempre me ajudou muito nessa caminhada, na formação. Hoje ela me ajuda na igreja, né? A Ana também, mas a Catarina é ministra da Eucaristia, faz parte das equipes de Nossa Senhora. Isso faz bem para ela, para o esposo dela, para a família dela. Para mim, então, isso é gratificante. Então, eu posso dizer assim que eu sou agraciado por Deus, por ter uma família como vocês estão vendo aí, né, meus irmãos falando. Eu nem sabia que eles sabiam falar tão bem assim. E isso me deixa muito, muito feliz, né? Eu fiz 13 anos de padre agora no último dia 2, e eu não esperava essa homenagem.
E vendo meus irmãos falar isso, eu falo assim, olha, isso é o presente que eu creio que nenhum dos padres que são meus amigos tiveram, e eu fico muito contente. Muito obrigado mesmo por quem teve essa ideia. Esse é um grande presente dos 13 anos de padre. E tem mais. Oh, meu Deus. E tem mais. Veja quem é. Falar do padre é fácil e emocionante. Eu vivi muito tempo com ele, a gente morava junto, éramos muito amigos, íamos em festas, em viagens, a vida toda dele eu fui participante. Levava ele para todos os lados, esquecia ele em alguns lugares e ele ficava bravo com a Carmen. Mas o que marcou muito foi quando ele foi fazer o curso vocacional, ele me escondeu e foi a maior surpresa quando ele me disse. Sofri muito, chorei, eu achei que não conseguiria nem viver mais sem o meu irmão. Mas era o que ele tinha escolhido para a vida dele. Ele foi embora, sofrendo, com saudades. Eu ligava para ele todas as semanas e visitava ele de 15 em 15 dias. Um dia eu fui visitá-lo e quando cheguei no seminário eu não encontrei ele, disse que ele não morava mais no seminário. E me falaram que ele morava num sítio e eu queria ir a pé, mas me disseram que era longe. Peguei um táxi e fui nesse sítio atrás do meu irmão. Chegando lá no meio da poeira e esse táxi entrando no sítio, e ele disse, quem será que veio nos visitar de táxi? Quando o carro parou, eu desci e ele disse, meu Deus, é a minha irmã. Sérgio, eu sempre te amei demais e te amo. Tudo na sua vida é maravilhoso. Você só trouxe alegrias e muitas emoções. O dia que você batizou a minha filha, eu não tive nem força para dizer o nome. Você fez a primeira Eucaristia da minha neta, foi a missa mais emocionante da minha vida. Tudo que vem de você é lindo e maravilhoso. Sérgio, eu não consigo te chamar de padre, você sabe. A gente é muito amigo, mas eu te amo demais. Um forte abraço e um grande beijo da sua irmã, que te ama muito. E os meus filhos também estão te mandando um abraço. O Andrei, embora esteja em Portugal, ele ficou sabendo e disse para mim te mandar um abraço e um beijo. O Murilo, a Marcela e todos da minha família, meus amigos, todos que trabalham comigo também disseram para te mandar um abraço. A Carmen é das mulheres, né? A mais nova, então a gente conviveu bem mais que com os outros irmãos, né? A Carmen foi que me levou para o seminário, né? Naquela viagem, ela, o Bide, a Zenaide Martelo e o tio Ciro, que me acompanharam naquele dia 24 de fevereiro de 88. E a atitude da Carmen foi saber onde eu ia dormir, então fui apalpar o colchão. Depois foi na despensa para ver se tinha comida. E a gente morava na cidade de Franca, né? E esse episódio que ela conta é quando nós mudamos do seminário, ou melhor, o seminário mudou da paróquia e foi para a cidade, num prédio que não tinha ainda a estrutura, né, de ser o seminário que é hoje. Nós vivíamos numa casa que tinha porta, ou melhor, tinha o buraco da porta, o buraco da janela. Mas não tinha janela, não tinha porta. Na sala nós pregamos papelão, o piso era o contrapiso, e eu não esperava nunca que a Carmen ou que alguém da minha família fosse aparecer naquele domingo. Lembro que nós estávamos fazendo feijoada, se eu não me engano, e a Carmen desceu do carro. Foi muito bom. Foi muito bom, porque isso deu não só para mim, né? Eu não era o único estudante, nós éramos naquele ano em 4 estudantes, e a Carmen foi a família, o abraço da família que nós esperávamos naquele domingo. Acho que foi o segundo domingo morando nesse novo lugar. Hoje, se a gente visitar o seminário Nossa Senhora de Fátima, a gente vai ver que é um paraíso, e olhar para o telhado do seminário e saber assim, olha, eu ajudei a colocar todas essas telhas, eu ajudei a gramar o campo de futebol, a Ana e a Carmen ajudaram a fazer isso quando foram me visitar.
Então, viver essas experiências em família é algo que só pode ser de Deus. Não pode ser, os homens não podem produzir isso. Eu digo que é algo que vem, né? E eles me acompanharem, isso foi muito bom. Então, Carmen, na hora que você vê o programa, que eu também te amo muito, agradeço por tudo aquilo que nós vivemos juntos, pelas quedas e pelas levantadas que a gente dá na vida, e que a gente possa continuar sendo amigo, sendo irmão, que a gente possa continuar aí lutando, que você vença cada vez mais aí, do jeito que você fala, né? Nos passeios, né? A gente estava sempre junto, porque quando eu era pequeno, ela me levava. Depois eu fiquei adulto e ela me acompanhava. Então a gente estava sempre junto. E então foram passeios assim de férias em janeiro que a gente viveu grandes momentos e eu pude desfrutar da companhia da minha irmã. Isso foi muito agradável. Então que ela continue nessa batalha. Ela é lutadora. Eu falo que lá em casa todos nós temos algum dom. E a Carmen também. A Carmen sabe fazer muitas coisas, trabalha muito bem. Então a Carmen também é uma pessoa especial para todos nós. Padre Sérgio, gostou do programa? Claro, é impossível não gostar, sabe? Ver as pessoas falando da sua própria história, de momentos, fazendo a gente reviver esses momentos. Isso é muito bom mesmo, né? Eu realmente fui pego de surpresa, mas a surpresa foi muito boa. Agradeço aí a Vera que teve a iniciativa disso, ela me pegou, porque até antes de sair eu tenho um padre amigo meu que está lá em casa e eu falei assim, quem instituiu a devoção ao Santíssimo Sacramento é Pio XII mesmo? Ele falou assim, olha, gostaria muito de saber para te ajudar agora, mas eu não sei te dizer isso com certeza. Bom, eu vou falar que é Pio XII, porque eu achava que era uma entrevista sobre Corpus Christi mesmo, tá? Mas não foi, mas valeu a pena. Valeu a pena eu poder ter colocado aqui um pouco da história da minha vida. Padre Sérgio, nós agradecemos imensamente a sua presença, a Vera, que é a produtora do programa, a STZ TV, e como acontece com todos aqueles que nós procuramos prestar esta homenagem, nós entregamos um certificado de participação. E nós queremos então entregar ao senhor, a você, esta homenagem que nós prestamos a todos aqueles que são homenageados no nosso programa. Muito obrigado, Cícero, muito obrigado, Vera, tá? Muito obrigado, pessoal da técnica aí, que a gente possa sempre ser amigos acima de tudo, né? Acho que quando a gente encontra um verdadeiro amigo, a gente encontra aí um tesouro, como nos diz Jesus, né? Que a gente possa ser sempre essas pessoas que constroem Sertãozinho, né? A gente viu aquele acidente outro dia com o time de futebol do Sertãozinho Futebol Clube, né? E eu não estava aqui na cidade, eu tinha ido a Bauru. Quando eu voltei, me falaram, e a minha primeira pergunta foi, mas tinha alguém debaixo do caminhão? Né? E eles disseram, graças a Deus, não tinha ninguém debaixo do caminhão. E quando agora, domingo, eu fui abençoar o campo, os jogadores entraram com uma faixa dizendo, Deus tem nos honrado. Realmente, Vera, Cícero, o pessoal da técnica, Deus tem nos honrado com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Muito obrigado. Prezados amigos telespectadores, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo, se Deus assim o permitir.